Tudo bom, meus amigos? Vamos a mais uma aula voltada para a revisão do que a gente estudou no primeiro ano e no segundo ano. Estamos vendo a civilização islâmica, não é isso? A gente pulou do capítulo 9, vendo o mundo bizantino, para o capítulo 11, não é isso? Você está aí com o livro. Nós começamos a estudar no capítulo 11 a civilização árabe muçulmana, não é isso? A gente falou sobre a Península Arábica, tem um mapa aí. A gente falou sobre os povos, os aspectos geográficos da Península Arábica, os aspectos físicos, né? Falamos sobre os povos que primitivamente habitaram essa Península Arábica, falamos do que eles viviam, falamos da importância do comércio de especiarias, falamos das caravanas e falamos da vida de Maomé. Pronto. Chegamos até o casamento de Maomé com a viúva Khadija, não é isso? E como Maomé, rico, ele casou-se com uma viúva rica, Maomé pôde ter tempo para pensar sobre o seu povo. Na verdade, essas questões, Maomé era analfabeto, mas Maomé era inteligente. Maomé já havia pensado muitas vezes por que os cristãos e os judeus são tão desenvolvidos, né? Têm cidades ricas, e nós, árabes, que também descendemos de Abraão, Ibrahim em árabe, descendemos de Abraão, somos tão miseráveis comparados com eles. Porque nós, que também somos o povo da promessa de Deus, não temos o progresso, o desenvolvimento que têm os cristãos e os judeus? E Maomé, agora com tempo livre para pensar, responder essas perguntas que ele se fazia, Maomé resolveu dar uma resposta e encontrou uma resposta. Porque nós árabes, filhos de Ismael, que era filho de Ibrahim, Abraão, nós abandonamos a crença no verdadeiro Deus. Nós nos tornamos idólatras, nós adoramos vários deuses, nós adoramos astros, tempestades, animais, até uma pedra a gente adora. Lá na Caaba, na cidade de Meca. É por isso que nós estamos vivendo essa humilhação, porque nós abandonamos a aliança com o verdadeiro e único Deus. Maomé então começou a desenvolver uma religião que tinha aspectos semelhantes ao cristianismo e ao judaísmo, que eram religiões que ele conhecera durante as suas viagens como caravaneiro, caravansaí, como a gente falou, não é isso? Então, a religião islâmica, como a religião cristã e a religião muçulmana, ela é monoteísta. Adora-se um único Deus, que na língua dele se chama Allah. Allah, como a gente diz normalmente. Lembre que em hebraico El significa, né, o Senhor, o único Senhor, o Deus. Né? Deus vem do latim, que por sua vez vem do grego, que é Theos, Zeus, né? Que dá em latim Deus e vai dar em português Deus, né? Como a gente pronuncia. Portanto, na verdade, são vários nomes para uma entidade única, criadora do céu e da terra. Além do monoteísmo, o islamismo, porque islamismo, Islam quer dizer a pregação da palavra, né? Ou seja, a palavra verdadeira. Muçulmano, muslim, quer dizer que se submete à vontade de Deus. Muçulmano, portanto, é o crente, aquele que se entrega à vontade de Deus, convertido, aquele que sinceramente pratica o Islã, a palavra sagrada, a palavra de Deus. Muito bem,
conteúdo ético. Monoteísmo, conteúdo ético. O que significa isso? Que as ações que a gente pratica na vida, elas têm uma razão para serem praticadas e funcionam como uma obrigação, porque Deus quer que a gente faça isso. Então existem permissões e existem proibições, como na religião cristã e como no judaísmo, a religião dos judeus, a adoração, não é, a Javé. Outra semelhança sim, e obviamente uma religião que tem conteúdo ético, não é, preceitos morais, ela, por exemplo, louva e incentiva a prática do bem, a honestidade, né, as ações dentro da justiça, a caridade. Uma das obrigações do muçulmano, daquele que crê no Islã, é a esmola, a ajuda ao próximo, não é isso? Outra característica, não é, da religião islâmica é a oração. O cristianismo também tem isso, né? Você se comunicar com a divindade, né? A ideia de um castigo para os maus e de uma recompensa para o bem. O paraíso e o mármore do inferno, né? A pedra onde as almas dos maus queimará para a eternidade. Os cristãos e os judeus têm livros sagrados. A Torá para os judeus, a Bíblia para os cristãos. Os muçulmanos também terão um livro sagrado. As pregações de Maomé, que de início eram só orais, não é, falação, terão uma forma escrita, não é, e vão se chamar Al-Quran, não é, a lei, no sentido de a lei de Deus. Alves, eu não entendi. Se Maomé era analfabeto, quem é que vai escrever o Corão? Maomé não escreveu o Corão, mas as palavras de Maomé vão ser repetidas pelos seus seguidores. E vai chegar um momento em que aquilo que era dito oralmente, lembrado e relembrado, e dito e redito pela memória, terminará sendo escrito. Um descendente de Maomé, um califa, descendente aí no sentido espiritual, viu? Não quer dizer um filho ou bisneto de Maomé. Um descendente espiritual de Maomé, um califa, vai mandar escrever, ter uma forma fixa. Os árabes tinham escrita? Tinham, sim. E como sempre, a língua escrita, digamos o alfabeto, era privilégio dos coraixitas, aquele pessoal rico que habitava as cidades, não é? Eles tinham escrita. Mas o pessoal do deserto sabia da escrita, mas não praticava, ou poucos praticavam, poucos eram educados para coisa desse tipo. Alguma diferença entre o islamismo e o cristianismo? Sim, obviamente determinadas normas, determinadas leis, né, vão variar entre essas três religiões. Por exemplo, no mundo islâmico, a mulher, como também na Torá e no Antigo Testamento da Bíblia cristã, a mulher não tem uma posição social de destaque, nem uma posição política de comando. É claro que eventualmente isso pode vir a acontecer, mas não é, digamos assim, a prática da lei. Mesmo no Novo Testamento para os cristãos, há claramente uma visão conservadora, patriarcal, machista de Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu várias cartas, as epístolas, sobre as mulheres, né? Antes de você torcer a cara achando que a Bíblia segrega, é bom você lembrar que Paulo era judeu, e os judeus são machistas e patriarcais, e Paulo foi um judeu que se tornou cidadão romano,
sendo educado como um romano. E os romanos eram machistas e patriarcais. Não é? Então, por favor, antes de você pré-julgar o mundo islâmico, lembre que o mundo islâmico já tira suas ideias do mundo cristão e do mundo judaico. É claro que ao longo dos séculos, por exemplo, na Idade Média, a Igreja terminou incorporando parte dos códigos, das leis romanas, que na época do Império já deram, né, uma posição social para a mulher bem melhor do que na época da República e na monarquia. Então, leis já tinham avançado sobre o direito das mulheres. Mas a gente sabe que, independentemente do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, as mulheres só começam a ter um papel importante quando, durante a Revolução Industrial, elas passam a ser mão de obra, operários, operárias, trabalhadoras e, portanto, força econômica. E é aí que as mulheres começam a ganhar um papel importante. Na Revolução Francesa também, não é, a presença das mulheres comandando, não é, reivindicações foi muito grande e muito importante. Passada a Revolução Francesa, as mulheres voltaram à condição de inferioridade outra vez. Mas, àquela altura, a bandeira das mulheres quererem ser, não é, ter a mesma igualdade, o mesmo status que os homens, levou no mundo ocidental as mulheres a reivindicarem seus direitos. As duas guerras mundiais favoreceram a independência econômica das mulheres. As mulheres começaram a trabalhar em áreas, em espaços que eram somente masculinos. E aí, quando a guerra acaba, né, mesmo os homens voltando a ocupar os antigos postos, as mulheres já tinham mostrado sua competência nesses postos. E aí, para tirá-las, ia ser difícil. Outra coisa também que libertou a mulher do domínio masculino foi o fato das mulheres passarem a ter controle sobre a reprodução. Né? A pílula anticoncepcional dos anos 60 do século XX, né, deu à mulher a liberdade de escolher se queria ou não engravidar. Né? E aí também os movimentos feministas dessa época, né, começam a dizer que a mulher, como o homem, ela pode ser dona do próprio corpo. Ela não precisa realizar, por exemplo, o seu desejo sexual exclusivamente no casamento. Aos homens era dado o direito, não é, de iniciar sua vida sexual antes do casamento. E até dentro do casamento, não é, a sociedade tolerava a infidelidade masculina. Não perdoava a infidelidade feminina. Mas a pílula anticoncepcional, né, e outras conquistas, principalmente o fato da mulher se tornar independente economicamente de marido, aí realmente levou as mulheres a romperem definitivamente com isso. Isso no mundo ocidental. No mundo dos judeus vai acontecer a mesma coisa, porque a maior parte dos judeus vivia no mundo ocidental. Só depois da Segunda Guerra Mundial os judeus vão ter seu próprio país. Mas aí as leis do Estado de Israel, elas tenderão a imitar as leis dos países, né, de onde esses judeus vieram para povoar Israel, né, da Europa Oriental e mesmo da Europa Ocidental e até dos Estados Unidos, Canadá, etc. O resultado é que, apesar da Torá, né, considerar a mulher como inferior, dependente do pai ou do marido, na prática isso não acontece. No mundo islâmico, onde a Revolução Industrial demorou e muito, a Revolução Industrial chegou ao mundo islâmico depois da Segunda Guerra Mundial. Então, as mudanças culturais dentro do mundo islâmico serão, normalmente, mais demoradas. É bom você lembrar que alguns países do mundo islâmico foram colonizados por ingleses e franceses. E, lógico, eles terminaram levando as ideias do mundo ocidental para esse mundo islâmico.
Então, por exemplo, em países como o Egito, o Iraque, a Jordânia, a Síria, a Pérsia, o Irã atual, a presença dos ocidentais fez com que, né, muitos costumes tradicionais fossem abandonados e a liberdade feminina fosse tolerada, teve que ser engolida. Alguns desses países que eu citei, né, tiveram revoluções reacionárias e voltaram a algumas situações de antigamente. É o caso do Irã, é o caso também do Afeganistão, né, que de novo está sob o controle de um grupo muçulmano extremista, conservador, reacionário, que é o Talibã. E mais conservador e reacionário que o Talibã é o grupo denominado, não é, Estado Islâmico. O Talibã é quase assim, vamos dizer, o carnaval de Olinda, permissivo, se comparado com o Estado Islâmico. Você imaginar, não é, a dificuldade que é avançar. Mas, por outro lado, não esqueça o seguinte: cada povo é que tem que escolher quais são as regras que devem regê-lo, organizá-lo. Não cabe a nós ocidental imaginar, não é, que a nossa democracia e o nosso modelo de igualdade entre homens e mulheres, que na prática também não é tão perfeito assim, né, tenha que servir para todos os povos. Não é? Serão os afegãos que irão definir o que é que eles querem para eles e de que maneira eles vão gerenciar a sua moral, os seus costumes e as suas práticas religiosas. Né? Eu citei o Afeganistão, mas podia citar também muitos países da África, como o Sudão. No Sudão, né, ainda existe uma prática monstruosa, no interior, claro, né, uma prática monstruosa de se seccionar, cortar o clitóris da mulher, para que ela não sinta prazer durante o ato sexual. É um absurdo, claro, é um absurdo. Mas isso são ideias que não estão no Corão. É bom sempre lembrar que o exagero não está nos livros religiosos. Está na interpretação de alguns malucos, de alguém que obviamente lucra com essas ideias reacionárias, conservadoras. Né? Vejam que digressão, não é? Como eu saí do assunto que a gente estava dando em função da interpretação do livro sagrado que é o Corão. Sim, Maomé também dizia que todo muçulmano, uma vez por ano, deveria ir a Meca para louvar Alá, Deus sagrado, Deus único. Só que em Meca estava o templo onde havia todos os ídolos, todas as estatuetas de todos os deuses, inclusive a tal da pedra, a Pedra Negra, né, lá na Caaba. Maomé, então, depois de converter a família, resolve ir a Meca para pregar as suas ideias. Ele acha que se convencer os líderes religiosos de Meca, os coraixitas, os sacerdotes coraixitas, o mundo muçulmano se converterá também. Ele estava certo nessa ideia, se eu conseguir, mas ele não conseguiu. Acontece que os sacerdotes de Meca, eles ganhavam muito dinheiro com a Caaba e a adoração à Pedra Negra. Aquilo era uma fonte de renda fabulosa, porque todas as caravanas que passavam por Meca depositavam um dinheirinho na Caaba, tanto indo em direção ao estrangeiro, a Bizâncio, quanto voltando de Bizâncio. Todo mundo gastava dinheiro em Meca e gastava dinheiro na Caaba. Acabar com a Caaba significava acabar com os lucros dos sacerdotes de Meca. O que é que vai acontecer? Maomé vai ser ameaçado, né? Maomé vai ter que sair correndo de Meca para não ser morto.
Essa saída, antigamente nos livros de história do Ocidente, dizia que Maomé fugiu de Meca. Os muçulmanos sempre reclamavam disso. Ninguém diz que a saída dos hebreus do Egito foi uma fuga. A gente dá o nome bonito, Êxodo, que é o nome grego, que quer dizer caminho para fora. Ex-odos, caminho para fora. Por que é que o nosso Maomé tem que fugir? Feito um covarde. Se vocês ao menos escrevessem retirada estratégica, o que aconteceu é que Maomé percebeu que a força de suas palavras não seria suficiente para convencer os sacerdotes coraixitas. Que ele teria que ter uma força militar para impor as suas ideias. Maomé então sai de Meca, e essa saída tem um nome, Égira. Essa saída, Égira, e ele vai para uma cidade também desenvolvida comercial, onde o poder dos sacerdotes era muitas vezes menor. A cidade chamava-se Medina en-Nabi, o mercado do profeta, do pregador, que a gente chama simplesmente Medina. Lá em Medina, Maomé começa a pregar para os chefes dos beduínos, os patriarcas, os sheiks beduínos que faziam parada. E começou a dizer para eles: sabe por que vocês são pobres? Vocês vendem muitas mercadorias lá em Bizâncio, enchem de dinheiro, mas quando voltam, torram o dinheiro com cachaça, com mulher e com ídolo de pedra lá em Meca. E voltam a ser pobres. E vão passar a vida inteira desse jeito. Vocês sabem que vocês são filhos de Abraão, o pai de todos os semitas. Vocês sabem que descendem de Ismael, a quem Abraão abençoou e disse que seria pai de muitos povos, e teria muitas terras e seria muito rico. Por que é que nós, descendentes de Ismael e de Abraão, somos pobres e vivemos no meio do deserto, quando a gente devia de viver em palácio, rodeado de seda, de ouro, de coisas boas? Porque nós adoramos ídolos, nós adoramos deuses falsos, em vez de adorar o Deus de Abraão, o Deus de Ismael. E aí ele começa a mostrar como os cristãos que adoram um só Deus são ricos, como as comunidades, as sinagogas dos judeus, pelas cidades por onde a gente passa com nossas caravanas, esses judeus são ricos. Então, nós também somos filhos da promessa. Nós também seremos ricos, se voltarmos a adorar o verdadeiro Deus, Alá. Lógico que um discurso desse, diferente de simplesmente você adorar um único Deus, uma promessa de a gente ficar rico, ela mexe muito mais com as pessoas. Resultado, os sheiks se convencem de que Maomé tem razão. E aí se põe à disposição de ajudá-lo a ir até Meca e convencer ou vencer, se necessário pelas armas, os sacerdotes coraixitas, acabar com os ídolos. Mas, Maomé, e se aquela pedra é uma promessa do verdadeiro Deus, para que a gente inicie a união das nossas tribos e a união entre beduínos e coraixitas? E se aquele meteoro não for simplesmente uma pedra dada pelo Satanás, mas for uma pedra dada por Alá? É possível. Não vamos mexer com uma pedra. Pronto. Deixa a pedra na Caaba, mas os ídolos a gente destrói. Tá certo, destrói os ídolos. Pronto. Vai um exército para Meca. Meca é cercada, os ídolos são destruídos, os coraixitas perdem essa batalha. A Caaba é mantida com a pedra sagrada, mas a adoração agora é o verdadeiro Deus, que não pode ser representado. Deus não pode ser desenhado, pintado ou esculpido. Nesse ponto, os muçulmanos estão mais perto dos judeus, que não têm imagens. Os cristãos imitaram gregos e romanos e fizeram imagens dos seus santos, e do seu Deus, dos seus anjos. Sim, anjos. O islamismo também acredita em anjos.
do mesmo modo que judeus e cristãos. Dizia-se, não é, que quando Maomé pregava a palavra de Deus, o anjo Gabriel, sob a forma de um pássaro, ficava soprando no ouvido de Maomé as palavras que ele deveria dizer. É claro que essas lendas que a gente acha engraçado na religião dos outros, mas a nossa religião, para quem tem religião, para quem é judeu, para quem é cristão, a nossa religião também está cheia de lendas. Se você for ler, não, mas o nosso Deus faz realmente milagre. Gente, e por que o Deus dos outros não faz? Não, é porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Judeus também dizem isso, cristãos dizem isso, muçulmanos dizem isso. Ou eles têm um Deus único, o que na verdade é o mais provável, né? Ou nenhum desses três deuses é Deus nenhum. A gente precisa tomar cuidado, né? A gente tem que ver a nossa religião, né, com o mesmo amor. Desculpe, a gente deve ver a religião dos outros com o mesmo amor que a gente vê a nossa religião, o mesmo respeito também. Pronto, Maomé então dominou Meca e aos poucos domina toda a península arábica, que se converte ao islamismo. E Maomé passa a ser o chefe desse país novo que surgiu, que obedece às leis de Alá. Mas Maomé não viveu muito tempo depois disso, não. Em 640, não é? A vitória de Maomé é 632. A hégira, a saída de Maomé foi em 622. 622, hégira. 632, vitória completa de Maomé. 640, Maomé morre. Maomé não deixou filhos. Numa sociedade patriarcal e machista, Maomé não deixou filhos. Mas as filhas de Maomé casaram-se com parentes, com primos. E aí começou uma disputa. Quem é que vai substituir Maomé? Lógico que o sheik, casado com a filha mais velha de Maomé, que se chamava Fátima. A palavra Fátima em árabe quer dizer destino, no sentido de destino bom, né? Ou seja, algo ligado à ideia de fatum, que em latim, né, fato, daí vem a palavra fada, aquela que dá a gente, não é, um bom destino, que traz coisas boas. Então a palavra Fátima em árabe, né, significa, né, sortuda, uma pessoa de sorte que, né, terá coisas boas na vida. O marido de Fátima, como é casado com a filha mais velha, diz que ele é o genro da filha mais velha, né, com o sogro que era Maomé. Então, pela lei do mais velho, no caso da mais velha, ele deverá ser o sucessor de Maomé. É óbvio que os sheiks que eram casados com as outras filhas se perguntam por quê. A sucessão não pode ser pela filha mais velha, porque não existe sucessão pelo lado da mulher, tem que ser pelo lado do homem. Mas Maomé não tem filhos, então qualquer um de nós tem o mesmo direito. Você está percebendo que já vai haver um problema na questão da sucessão do governo do Estado muçulmano que Maomé criou. Seguindo então, os califas são os sucessores de Maomé. É o título, não é, que vai se dar a isso daí. De início, não é, o genro primogênito, o marido de Fátima, vai assumir o comando. E os 4 primeiros califas na sucessão vão concluir a conquista da Península Arábica, ou seja, vão conquistar as regiões da Península Arábica que ainda não tinham sido conquistadas, o nordeste da África, Egito, Líbia, e o Oriente Próximo, territórios que eram de Bizâncio, por exemplo, a Jordânia, a Palestina
o Líbano e a Síria. E irão conquistar também o antigo Império Persa, né? O Oriente Médio, o chamado Império Persa-Sassânida. Né? Em aproximadamente 40 anos, não, 40 não, 30 anos, os domínios muçulmanos são multiplicados por 10. É como se, por exemplo, né, o tamanho original do Brasil fosse 800 mil quilômetros quadrados e de repente ele passasse para 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. De repente, quer dizer, em 30 anos. Então foi uma coisa fabulosa. Essas conquistas fizeram com que os muçulmanos dominassem áreas que tinham um desenvolvimento econômico muito grande. Eram áreas ricas de muito tempo. E não somente eram áreas ricas economicamente, socialmente, politicamente. Eram áreas ricas intelectualmente. Porque eram áreas que tinham tido influência grega, através de Alexandre, influência romana e influência bizantina. Então toda a cultura que o mundo construiu há séculos e séculos estavam nessas regiões. Os árabes então entraram de repente em locais, em países, em sociedades, em civilizações que tinham um desenvolvimento fabuloso. E eles não eram burros. E os árabes então vão absorver toda essa cultura, não é? E vão ter que adaptar o Corão a essas novidades. Então, muitos muçulmanos, portanto, começaram a transformar a linguagem conservadora do Corão em uma linguagem menos conservadora, mais aberta. Mas quando o profeta escreveu isso, ele queria dizer aquilo. Vão surgir então interpretadores do Corão, sacerdotes, imãs, não é? Vão surgir os líderes dos sacerdotes, ayatolás, bispos. Eu estou fazendo a comparação, não é, com a igreja católica para você entender melhor. Então, esse clero podia ser um clero influenciado por ideias novas, pelas ideias helenísticas, ou podia ser um clero conservador. Vai depender do califa que governa como é que esse negócio vai por aí. Lembre-se que essa expansão estava justificada, não é, pela ideia de guerra santa. A palavra jihad, que Maomé usou, pode ter dois sentidos. Convencimento do infiel. Todo muçulmano tem que levar a palavra de Deus para quem não conhece essa palavra. Tem que ser como um guerreiro. E como um guerreiro faz uma guerra, é a guerra de levar a palavra de Deus. Então eu posso entender que a jihad é uma forma de convencer a pessoa da verdade muçulmana, da verdade islâmica. Ou eu posso entender que a jihad é uma guerra no sentido de guerra de arma. Ou crê ou morre. Ou aceita o islamismo ou vai ser exterminado. Vai depender do califa, né, e dos imãs e ayatolás, padres e bispos da religião muçulmana, entender essa palavra. Pronto, vai ficar na escolha. O Talibã entende que jihad é guerra de armas. O Estado Islâmico não só é guerra de arma, como quem não se convencer morre. Enquanto a maior parte dos muçulmanos do mundo diz que a jihad é o convencimento pela palavra. Não é vencer pelas armas, é convencer pela palavra, pela argumentação. Muito bem. Aí o que é que vai acontecer? Com tanta riqueza, os muçulmanos começam a se dividir. Aí os descendentes, não é, de Coraixitas, aquele povo das cidades primitivas, não é, no início do mundo árabe, descendem de um califa chamado Omã, vão ser chamados de Omíadas. Esses califas omíadas
irão expandir o domínio pelo noroeste da África, avançando em cima da Tunísia, em cima da Argélia, do Marrocos, e vão atravessar aquele pedacinho da África que quase se junta com o sul da Espanha, que hoje a gente chama de Estreito de Gibraltar, mas na época era chamado de Colunas de Hércules. Então eles atravessam isso. Os omíadas, chefiados pelos descendentes de Omã, os califas omíadas invadem a Península Ibérica e vão tentar conquistar a França. Mas eu já disse a vocês que na Batalha de Poitiers, esses muçulmanos serão derrotados pelo chefe dos francos, o rei dos francos, Carlos Martel. Muito bem. Pelo lado do Oriente, né, você vai ter o califado dos Abássidas. Abbas é o nome de um califa, e os descendentes dele farão a dinastia Abássida ou Abássidas. Os Abássidas vão dividir o mundo muçulmano em numerosos califados. Ou seja, o mundo muçulmano ele é unido apenas pela religião, mas cada região terá seu próprio califa. Então você vai ter o califado do Cairo, do Egito e da Líbia. Você vai ter o califado da Tunísia, da Argélia, o califado do Marrocos, e na Península Ibérica surgirão pelo menos 4 califados, com reis diferentes. Do lado oriental também você vai ter o califado da Síria, que reúne a Síria, o Líbano, o califado da Jordânia e da Palestina, o califado do Iraque e o califado do Irã ou da Pérsia. Muito bem. Outras regiões, em vez de terem um califa, serão governados por um emir, que significa uma espécie de delegado, de representante de um califa. Aí você vai ter emirados, em vez de califados. E em outros lugares, imitando o mundo dos tártaros e dos mongóis, você terá, em vez de um califa ou de um emir, um sultão, que era o título que esses povos mongóis e tártaros usavam para os seus governantes. Sultão quer dizer o representante de Deus. Então você vai ter um sultanato. Muda o nome, emir, califa, sultão, né? Mas tudo é a mesma coisa. Povos muçulmanos, né? Islâmicos submetidos à vontade de Alá, né? Usando o livro sagrado, o Corão, e interpretando de diversas formas. Ou seja, a única coisa que mantinha a unidade desse mundo era a religião. O que é que fez esses árabes, né, e depois descendentes de povos que se converteram, já não eram mais árabes, conquistarem tão rapidamente, não é? Em menos de 100 anos, a expansão do mundo islâmico era gigantesca. O que é que favoreceu essa expansão imensa? O enfraquecimento do Império Persa e do Império Bizantino, sem força militar para deter esse avanço. Além disso, os povos dominados por bizantinos, né, e por persas, eles eram considerados inferiores, pagavam mais impostos. E os muçulmanos diziam o seguinte: quem se converter ao islamismo pagará um imposto menor. Aí, meu amigo, você sabe que muitas vezes a crença religiosa se adapta a interesses econômicos. Muita gente se converteu para se libertar do domínio, não é, do tacão, do colonialismo bizantino e persa. Pronto. Havia vantagem para todo mundo nessa conversão. Você mantinha seus costumes, suas tradições, seu comércio. Em alguns lugares, os califas mais tolerantes permitiam que judeus e cristãos mantivessem sua própria religião. Pagariam um imposto especial para não se converterem ao islamismo, mas viveriam tranquilamente sem nenhum problema. Essa tolerância também fez expandir as fronteiras muçulmanas.
Não é isso? Vamos ver agora, na próxima aula, como é que o mundo muçulmano vai se desenvolver e a importância que ele teve para a Idade Média Europeia. Tá bom? Até lá então.